Hoje eu vou trazer um estudo gráfico, uma análise gráfica de um banco que vem sofrendo bastante com uma queda do ano passado, entregou valorização com mais de 1000%, depois devolveu mais de 70% dessa valorização. Estou falando do Banco Inter e vou trazer o preço-alvo que o BTG Pactual aposta nesse banco, nessa empresa, e também o preço-alvo que eu acho que ele vai chegar em 2022. Vamos começar dando uma passada rápida nessa notícia que saiu do site da Suno. Fala o seguinte: Banco Inter BID 11, BTG estima alta de 73%. Grava esse número aí, 73%, que nós vamos plotar isso no gráfico na hora da gente lançar o nosso preço-alvo também, beleza? Agora vamos dar uma passada em alguns indicadores fundamentalistas para a gente entender um pouquinho do panorama geral dessa empresa. Rapidinho, um minutinho, a gente já vai para a parte gráfica. O valor atual da sua ação, R$ 27,28. Ele não é um bom pagador de dividendos porque é uma empresa de crescimento, retém todos os seus lucros praticamente para poder reinvestir no negócio, ganhar market share. Valorização dela nos últimos 12 meses teve uma desvalorização de 42,26%, e aqui embaixo alguns indicadores importantes na hora da gente avaliar uma empresa. PL atual 437, para mim, nos meus critérios, é um PL bem alto, tá bom? Preço sobre valor patrimonial de 2,74, então você está disposto a pagar quase 3 vezes a mais que essa empresa tem de valor patrimonial. Indicadores de eficiência: margem bruta 54,29% e a margem líquida de 3,21%. A margem bruta, acompanha aqui comigo, é o lucro bruto dividido pela receita líquida. Então todo o lucro que entra antes de tirar as despesas, os gastos, é o lucro bruto. E aí divide pela receita, tem uma margem líquida de 54,29%. Agora já a margem líquida, olha aqui, é o lucro líquido dividido pela receita líquida. Então, depois daquele lucro bruto, tirar todas as despesas, todos os gastos, os custos que a empresa tem, sobra o lucro líquido. E aí dividido pela receita, então, ou seja, o quanto daquela receita que eu gero consigo extrair de lucro líquido. Hoje o BID extrai 3,21%, é uma margem líquida baixa. E o indicador de rentabilidade que eu gosto de utilizar é o ROI. Ele leva em relação o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O que significa isso? O quanto daquele patrimônio que eu tenho eu consigo extrair de lucro. Hoje extrai 0,63%, menos de 1%. Agora já vamos para a parte gráfica. A parte de indicadores fundamentalistas dessa empresa, nos critérios que eu utilizo para minha carteira de investimento, uma carteira previdenciária, ele não passaria, mas aí depende de investidor. Se a sua estratégia de investimento são empresas de crescimento, talvez o BID 11 encaixe na sua estratégia aí, beleza? Entrando na sua parte gráfica, que agora olhando esse gráfico semanal dele, olha só, vamos pegar aqui. BID 11, o Banco Inter entregou uma valorização depois de março aqui, ó, de 2020 até julho de 2021, uma valorização de 1.100% aproximadamente, e depois devolveu 75% praticamente da sua valorização em uma grande queda que ele está no atual momento. Será que ele acabou essa queda? Será que ele está revertendo agora? Está lá no fundo do poço, começando a reverter essa tendência de baixa e vai entrar numa tendência de alta com esse fôlego, com essa pequena recuperação que o Ibovespa está fazendo no atual momento? É isso que nós vamos tentar entender nos padrões gráficos aqui agora. Acompanha. Então, primeiramente, vou pegar o MACD dele, que é um indicador que eu gosto demais, é um indicador antecedente de tendência. E o que está acontecendo? Coisa interessante aqui para a gente gravar e juntar tudo no final, fazer um resumão. Olha só, o histograma dele já está meio que dando uma divergência com o preço continua caindo, mas o histograma está voltando para a zona neutra, ou seja, então essa força vendedora está perdendo força ali, tá bom? E aqui embaixo a média móvel azul ainda está por baixo da laranja, ainda sinaliza essa tendência de baixa. Quando ela cruzar, igual ocorreu nesse ponto aqui, ó, em novembro de 2020, ó, a azul cruzou por cima da laranja, olha o ponto que foi, ó, uma grande tendência de alta que ele entrou. Então é importante você esperar esse cruzamento das médias móveis aqui no indicador MACD, que aí você tem mais convicção
de uma reversão de tendência. Aqui a gente percebe que as médias móveis ainda, ó, 17 períodos está por baixo da de 72 períodos, ainda sinaliza essa tendência de baixa, mas eu acho que ela está quase acabando, tá bom? E agora vamos dar uma olhada no índice de força relativa. A gente está olhando o gráfico semanal, que é um gráfico mais de médio prazo, ok? E olha só que outro ponto interessante aqui, muito importante da gente juntar com o MACD. O índice de força relativa está lá nos seus extremos. Força vendedora está muito forte nesse ativo, está sobrevendido. E qual o outro ponto que ele esteve tão sobrevendido assim? Voltamos aqui, o bom do gráfico que ele traz histórico para a gente. Então olha só, março de 2020 foi o outro ponto que ele estava sobrevendido. Depois que o índice de força relativa cruzou a média móvel dele aqui, foi esse ponto que ele entrou numa grande tendência de alta. E ele está no atual momento cruzando a média móvel do índice de força relativa. Será que ele está revertendo a tendência? São dois indicadores muito fortes, muito utilizados na análise gráfica, que estão sinalizando essa possível reversão de tendência para a gente. Agora vamos dar uma olhada no gráfico diário para a gente ver mais no curto prazo. Agora, pegando o gráfico diário, vamos traçar algumas linhas de tendência aqui, ó. Pegar essa linha de tendência para eu explicar rapidamente. Olha só, quando que você poderia ter saído desse ativo se tivesse dado uma estudadinha na parte gráfica, na análise gráfica. Ele tem essa LTA dele aqui, ó. Quando teve essa grande tendência de alta, ele respeitava essa LTA. Quando ocorreu o rompimento da LTA, ele entrou na grande tendência de baixa dele, entregando praticamente 75% da sua valorização. E aí houve o cruzamento das médias móveis aqui, a de curto período passou para baixo da de longo período, fortaleceu mais ainda essa tendência de baixa que ele entrou. E agora vamos traçar uma LTB. Aí a gente traça a LTB, ó, por cima aqui agora, e olha o que vocês vão observar aqui comigo. O que está acontecendo no atual momento com o Banco Inter. Então, olha a LTB dele, veio respeitando, ó, virou uma resistência, tá? Isso aqui é uma resistência, ó. Ele tentava subir, tocava na LTB, perdia força, tocava, perdia e foi respeitando, ó. Aí chegou aqui embaixo agora, o que está acontecendo aqui no atual momento? Ele está hoje e ontem praticamente rompendo. Então a gente pode dar uma ajustadinha se quiser aqui, ali ou no fechamento do dia, enfim. Ele está rompendo essa LTB, isso é um sinal de reversão de tendência no gráfico de curto prazo. Então está tendo rompimento da linha de tendência de baixa dele. Agora vamos olhar os indicadores MACD e índice de força relativa. MACD azul está por cima da laranja, sinalizando essa tendênciazinha que ele está aqui de curto prazo, essa respirada que ele está fazendo aqui, tentando ir lá na média móvel de 72 períodos, que é uma resistência também difícil para ele passar, rompendo essa média móvel de 72 períodos, aí fortalece mais ainda uma reversão de tendência. E agora vamos olhar o índice de força relativa no gráfico diário. Índice de força relativa, outro ponto muito importante e interessante para a gente somar com todos esses outros que a gente acabou de ver, é o seguinte: força compradora acabou de ficar mais forte do que a força vendedora nesse ativo, nesse papel. Foi ontem, praticamente dia 31 de janeiro de 2022, que o índice de força relativa mostrou esse ganho de força dos touros, dos compradores. Então a força compradora está mais forte no atual momento no gráfico diário, no BID 11. O MACD dele também no gráfico diário está mostrando uma pequena tendência de alta no curto prazo. Ocorreu o rompimento teoricamente aqui da LTB dele, então são três sinais no gráfico diário que está mostrando que o BID 11 pode estar lá no fundo do seu poço, revertendo, ganhando força para reverter essa tendência de baixa e retomar uma tendência de alta no médio e longo prazo. E o gráfico semanal, a gente viu que o MACD também está, ó, o histograma está voltando para a zona neutra, está com divergência com os preços. O preço lá, a força vendedora está perdendo força de acordo com o histograma e de acordo com o MACD, e o MACD está quase cruzando azul por cima da laranja, e o índice de força relativa está lá embaixo nos seus extremos. Força vendedora está mais forte que a força compradora e o ativo está muito sobrevendido. Então todos esses sinais, para mim, o que eu gosto é o seguinte: são todos sinais
bons para juntar e falar assim, aqui eu prefiro comprar lá embaixo no fundo do poço do que comprar lá em cima no topo. Então você consegue ganhar mais no longo prazo dessa forma. É o meu jeito de estudar, não é recomendação nem de compra nem de venda. Agora vamos plotar o preço-alvo do BTG, eles falaram em 73%, a gente vai plotar aqui e eu vou dar o meu pitaco aonde que vai chegar. Eles falaram mais ou menos nesse dia aqui, que foi dia 17 e 18 de janeiro, que saiu aquela reportagem. Então vamos traçar os 73% deles aqui, que ficaria aproximadamente aqui. Eu vou jogar uma linha para a gente ver aqui. E eu vou traçar o que eu acho que vai acontecer. De acordo com o BTG, eles acham que vai chegar em R$ 38,97. E eu, Gustavo, botar aqui o MACD, que eu gosto de traçar sempre com o MACD, é um jeito meu e tem dado certo. E eu acho que vai chegar o seguinte, tá? É a minha opinião, o meu preço-alvo vai ser este daqui com a extensão de Fibonacci. Então vamos ver. Onde que vai dar mais ou menos seria aqui. Então o preço-alvo do BTG seria em R$ 38,97, que seria os 73% de valorização aproximadamente. E o meu preço-alvo, que eu acredito que ele pode chegar em R$ 47,77 em 2022. Se o mercado empolgar bastante, pode passar isso aí e aí é melhor ainda. Mas eu acho que ele vai ter uma certa resistência aqui para romper esses dois pontos aqui, principalmente o meu ponto, tem que puxar a sardinha para o meu lado, enfim, principalmente esse ponto aqui, que vai ser um ponto de um topo anterior aqui, e o do BTG também é o ponto do topo anterior que eles estão projetando esse ativo. Então guarde todos esses indicadores e acompanhe esse gráfico, porque na hora que o gráfico semanal sinalizar lá o MACD, o índice de força relativa, sinalizar a reversão de tendência, pode ser que esse ativo dê uma grande valorização nos próximos meses. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já te peço uma curtida, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui e ative esse sino de notificações, que ele é muito importante para você receber o conteúdo quando eu postar algum vídeo, ok? Te deixo um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!